Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas melhores leituras de 2022. Bom, esse é o vídeo que eu mais gosto de assistir no YouTube, que eu mais gosto de gravar e fica toda aquela expectativa o ano inteiro para saber quais vão ser os livros que vão estar nessa lista de melhores leituras do ano. Em 2022 eu li muita coisa legal, muita coisa diferente do que eu costumo ler e li muito livro. Ao todo foram 84, então para selecionar aqui 11, eu selecionei 11. Não, 13 livros com uma roubadinha no final, que vocês vão entender. Foi muito difícil. Mas hoje, pode ser que amanhã essa lista mude, mas hoje que eu estou gravando é essa minha lista das melhores leituras que eu fiz em 2022. E isso pensando naquilo que eu esperava do livro e ele me devolveu, o que a leitura atendeu pra mim no momento em que eu procurei aquela leitura. Então é muito pessoal, é claro, a gente não precisa concordar com tudo. Se você tem um livro que você ama e que você sabe que eu li e não entrou nessa lista, ou um desses livros você detesta e tá na minha lista de favoritos, tá tudo bem. A gente não precisa concordar com tudo, mas é isso. Comenta pra mim quais foram os melhores livros que vocês leram em 2022, se vocês leram bastante coisa boa ou se ainda tá difícil de encontrar aí um livro legal. Hoje em dia eu já conheço bastante o meu gosto literário, mas em 2022 eu me desafiei um pouco a ler coisas que estão fora da minha zona de conforto, que estão um pouco naquela categoria de livros pelos quais eu acabava tendo mais preconceito até. São livros mais de romance, digamos assim, e eu encontrei muitos livros legais. Eu vou depois fazer umas categorias aí no balanço de leituras para vocês terem uma noção, mas hoje nós vamos falar dos melhores. Vamos começar logo porque essa lista tá um pouco longa. O primeiro livro, que não está em ordem de preferência, tá? Tá em ordem do que eu fui lembrando mesmo e olhando ali no meu Goodreads quais os livros que eu acho que chamaram mais a minha atenção nesse ano, me marcaram mais. E o primeiro, vocês já devem imaginar, se você tá assistindo os vídeos aqui no canal desde o começo do ano, pelo menos, foi A Porta, da Magda Szabó. É um livro de literatura da Hungria e eu amei. Assim, ele tá naquela lista de indicados pela Helena Ferrante, o que já torna o livro muito interessante pra mim, porque a Helena Ferrante é a minha autora favorita, uma das. E quando ela diz, olha, lê esse livro aqui porque é bom, eu já vou com uma expectativa altíssima e esse livro atendeu todas as expectativas. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na tela, depois dá uma olhadinha que eu já falei dele aqui. O segundo livro é um livro que eu também já falei aqui, que tá naquela lista de melhores do ano até agora, né? Aquele balanço de 50% do ano, do primeiro semestre, que é o Atos Humanos. Eu estou com ele aqui. Atos Humanos, da Han Kang, essa capa lindíssima, essa edição maravilhosa da editora Todavia. Foi traduzido por Ji Yun Kim. E é uma edição lindíssima, um livro maravilhoso, dificílimo, assim, em termos de narrativa, de ser difícil de entrar nela, porque são assuntos muito sensíveis. Tá falando de uma guerra, tá falando de corpos mutilados, tá falando de perseguição política, massacre, enfim. E eu li esse livro bem no estopim, assim, da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, assim, foi muito chocante pra mim, porque todos os noticiários, tudo tava bombardeando a gente com essas informações, literalmente. E aí eu li esse livro, então essas imagens ficaram, assim, bem mais, com bastante contraste, digamos assim, bem mais vivas na minha memória, na minha mente. E esse livro é maravilhoso, embora seja muito dolorido, assim, o processo de ler. Ele é curtinho, dá pra ler super rápido, mas eu tive que ler aos poucos, exatamente pra ir digerindo essas histórias. Ele tem vários pontos de foco narrativo diferente, o que eu gosto muito nos livros, quando os personagens são diferentes, né? O foco narrativo muda ao longo do livro. E assim, é um livro sinestésico, em que todos os nossos sentidos estão em alerta e estão convocados nessa leitura. A gente vai sentir cheiro, gosto e aflição, e, enfim. Vale muitíssimo, muitíssimo a pena, mas vai preparado porque é pesado. Mas não podia não estar aqui, e é um livro da Coreia do Sul, então também a gente vai mesclando e variando aí os países de origem dessas literaturas. O próximo livro que eu vou mencionar, também eu já falei em outro vídeo aqui, então não quero me estender muito, que é Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. É um livro em que ele mescla vários gêneros, então só essa questão da forma do livro
já me, assim, encantou e foi muito diferente de tudo que eu já li. Eu tava vendo os livros, o vídeo de favoritos da Gisele, vou deixar o canal dela linkado aqui, e ela também colocou esse livro lá, e eu gostei muito de uma coisa que ela falou, que quando a gente lê livros sobre trauma, sobre relacionamentos traumáticos, né, que é a essência aqui desse livro, a Carmen Maria Machado vai pegar um fato autobiográfico, uma vivência que ela teve com um relacionamento com outra mulher que foi bastante tóxico, e vai reelaborar isso aqui por meio da literatura de uma forma assim brilhante e que eu nunca vi igual. E ela faz, e quando a gente lê livros de trauma, né, que envolvem narrativas que falam de trauma, geralmente elas ocorrem quase como um desabafo, né, ela disse. E esse aqui me parece que eu concordo com ela, tem um tempo de maturação maior, parece que ela trabalhou bastante na forma dele mesmo, até como ela tá elaborando já e digerindo esse processo traumático já há um tempo para depois vir escrever. Então é um livro assim que você percebe que ele foi muito bem escrito do começo ao fim, tudo foi muito bem pensado e é genial, assim. Se você não leu, recomendo muitíssimo Carmen Maria Machado, Na Casa dos Sonhos, publicado pela editora Companhia das Letras e traduzido pela Ana Guadalupe. O próximo, o quarto livro que eu vou mencionar aqui é da Annie Ernaux, já falei dela aqui no canal outras vezes, é O Acontecimento. Se eu não me engano, esse livro também está naquele meu vídeo de 50%. É um livro bem curtinho, mas que é avassalador. Ela vai falar sobre a experiência de fazer aborto, né? É um livro de autoficção, autobiografia, mas ela pega então esse fato da vida dela, esse grande acontecimento, e vai trazer isso pra gente de uma forma maravilhosa e só lendo mesmo pra saber. Recomendo muito, muito, muito. O próximo, o quinto livro, eu também tenho aqui. Eu li ele no Kindle e ouvi o audiobook pela própria autora narrando, foi uma experiência incrível, mas eu gostei tanto do livro que eu adquiri ele físico, que é esse aqui, Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. É um livro também de autobiografia, ela vai falar de memórias a partir da experiência que ela teve de perder a mãe. Então, vocês sabem que esse é um assunto que me interessa muito, eu gosto muito de ler livros que retratem períodos de luto, relações entre mãe e filha, relações familiares. E esse é um livro assim, ele tá aí na lista de vários favoritos de canais que eu assisto e já acompanho há um tempo, e no meu não podia não estar, porque de fato é uma edição impecável, né, da editora Fósforo, traduzido pela Ana Ban. E assim, olha só o que tá escrito atrás do livro. Desde que a minha mãe morreu, eu choro no mercado H-Mart. O H-Mart é uma rede de mercados especializada em comida asiática nos Estados Unidos. O H significa Han Ag-Heon, uma frase coreana que se traduz mais ou menos por compra a braçadas. O H-Mart é para onde os filhos de imigrantes seguem quando querem encontrar a marca de macarrão instantâneo que lembra o lar da infância. É onde as famílias coreanas compram biscoitos de arroz para fazer o nome da comida que eu não vou saber falar. Em vez disso, é provável que você me encontre chorando em frente às geladeiras de Banchan, soluçando perto dos não perecíveis, perguntando a mim mesma se eu realmente continuo a ser coreana, se não sobrou ninguém para quem ligar e perguntar qual era a marca de alga desidratada que a gente costumava comprar. E acho que esse texto, ele ilustra muito bem o que o livro vai trazer, que é esse misto de culinária, de cultura coreana, dessa tradição da família da narradora aqui, da autora, e como ela, que mora nos Estados Unidos, que é americana, ali lidando com essas culturas ao mesmo tempo, né, evocando essa tradição da culinária, que é algo muito forte aqui no livro. Então também se você conhece um pouco de culinária coreana, certamente você vai se esbaldar aqui. Eu não conhecia nada, mas mesmo assim a experiência foi riquíssima. Recomendo muito se você gosta de livros de não ficção, se você gosta de livros que retratem esse período, né, de descobrir que a mãe está doente e aí ela se aproximando da mãe. Uma coisa muito legal também para falar sobre esse livro é que a autora, né, tem uma fotinho dela aqui, a Michelle, ela é vocalista e guitarrista de uma banda chamada Japanese Breakfast, que é de música pop independente, que traz aí essa cultura coreana na música. Então ela é muito já famosa e conhecida por isso, e agora
trouxe esse livro, esse relato muito, muito bonito, muito amoroso, muito visceral sobre essa relação dela com a mãe e sobre viver esse processo de luto. Então, recomendo muito, muito. O próximo é um livro que eu não tenho ele físico aqui, porque eu ouvi no audiobook e acompanhei no Kindle, que é O Mundo que Habita em Nós, da Liliane Prata. Ele é um livro de literatura nacional, na verdade de não ficção, e a Liliane Prata ela vai fazer assim grandes reflexões nesse livro, que é um livro para dar de presente para qualquer pessoa, para você ler, para qualquer pessoa ler. É um livro para ser relido. Eu já quero voltar. Eu ia lendo vários trechos pro Eric, eu colocava às vezes para ele ouvir também, porque é a própria autora que narra. E assim, é muito interessante as reflexões que ela promove no livro, sobre a nossa vida mesmo, sobre como a gente tá no mundo, sobre as coisas que nos tocam. Enfim, é muito, muito reflexivo, eu adorei. Eu achei muito inovadoras muitas coisas que ela apresentou ali, de uma forma que eu nunca tinha pensado antes. E certamente é um livro que eu pretendo reler, o que já é demais para ele estar na lista de favoritos, porque não é todo livro que a gente quer ler outra vez, não é mesmo? E esse com certeza eu quero ler outra vez. O próximo, é o 7º livro, é outro livro que foi assim, tenso, e aí já também traz temas que eu já falei aqui nessa lista, que vocês já sabem que são muito caros pra mim, que é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Jeanette McCurdy. Esse livro, gente, é muito, muito bom. É outro livro de não ficção, acho que esse foi o ano da não ficção pra mim, foi o ano da autobiografia, porque todos os livros que eu li bastante livros desse gênero, todos eles me marcaram muito, acabaram entrando aqui na lista de favoritos, e esse, assim, é muito, muito importante que a discussão que esse livro traz, ele traz vários temas, né? A Jeanette McCurdy, ela é conhecida pelaquela série da Disney chamada iCarly, e ela, que é essa moça aqui, essa capa é belíssima, né? Eu também li ele em inglês e acompanhei com o audiobook narrado pela autora e depois adquiri a tradução, mas também é um livro assim que está super hypado e merece totalmente o hype, porque ela vai desmistificar um pouco e desromantizar essa vida dos artistas mirins, né? As crianças que acabam fazendo sucesso nesse momento da vida e explodem e ficam conhecidas no mundo inteiro e têm carreiras internacionais, ganham muito dinheiro e tem toda uma vida por trás disso, né? As dinâmicas todas que ela viveu ao longo desses anos ela vai retratar aqui, mas principalmente, como o próprio título diz, a relação dela com a mãe vai ser focada aqui. E ela trata de um assunto que pra mim me é muito caro, que é a questão do narcisismo materno. Eu pretendo trazer um vídeo falando sobre isso aqui, sobre esse livro especificamente. Se vocês gostarem, comentem aí que eu trago logo, porque é muito importante a gente falar sobre essa desromantização também da figura materna. Nem toda mãe é boa, nem toda mãe é incrível, e a Janet, infelizmente viveu isso na pele e traz um relato muito contundente, muito emocionante. Ela tem um jeito assim mais cômico e satírico para falar das coisas, mas ela menciona coisas muito pesadas e muito fortes que ela viveu e vive até hoje por conta da relação dela com a mãe. E é isso, é um livro em que a gente fica feliz que a mãe de alguém morre, sabe? E dá super pra entender por que existe essa felicidade, digamos assim. Então, pra não me demorar muito mais, depois eu trago um vídeo só pra ele, mas fica aqui minha super recomendação. Esse livro não tinha como não estar nos meus favoritos de 2022. O próximo é outro livro de não ficção. Eu falei que 2022 foi o ano de não ficção, que é este livro aqui, mais um amarelinho, olha, muitos livros amarelos, que é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb, que é um best-seller, é um livro também super hypado, tá aí há um tempão. Deixa eu ver de quando que ele é, esse livro. Ele é de 2019, então ele já tá há um tempinho aí, né, no hype, mas eu só parei pra ler em 2022, e assim, gente, se você gosta de psicologia, se você faz psicologia, se você passa com algum psicólogo, se você é psicóloga, se você se interessa por pensar relações humanas, já é o suficiente para você ler esse livro. Ele parece grande, mas ele é muito, muito fluido. Eu amei também ouvir ele narrado pela própria autora, acompanhando a leitura. E assim, é uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós, literalmente, porque ela vai
trazer essa experiência como psicóloga, como que é ali a dinâmica do dia a dia dela para atender os pacientes, vai falar de alguns casos aí que ela atende, mas também vai falar sobre a supervisora dela, sobre a psicóloga dela, o psicólogo no caso, e vai mostrar que todo mundo é isso, né? Todo mundo tem seus problemas, não é porque a pessoa é psicóloga que ela é melhor que as outras em termos de saúde mental. Muitas vezes a gente silencia a nossa dor para poder acolher a do outro, mas a nossa dor tá ali, sabe? Então, assim, é muito fascinante mesmo essa leitura. Eu adorei e acho que também é um livro assim coengaço, se você quiser dar de presente para alguém que se interessa por esses assuntos, porque a pessoa vai gostar, com certeza. É um livro que me emocionou. É uma história real também, tem isso, né? Tem gente que tem essa questão de ler histórias que sejam baseadas em fatos reais, que sejam reais, e essa aqui é isso. E aí, assim, o próprio Yalom, que é um autor muito renomado já, né, de psicologia humanista, tem um blur dele aqui atrás que ele fala: leio livros sobre terapia há mais de meio século, mas nunca havia encontrado um como talvez você deva conversar com alguém. Tão ousado, tão cheio de boas histórias, tão honesto, profundo e fascinante. Eu pretendia ler um capítulo ou dois, mas acabei lendo e saboreando cada palavra até o fim. Então, assim, é exatamente isso. É um livro gostoso de ler, mas ao mesmo tempo eu chorei bastante em vários momentos aqui, me identifiquei muito agora nesse processo de também já ter os pacientes, de atender e de passar com a minha analista já há mais de 10 anos. Então, assim, e fora que, assim, ela traz alguns conceitos sobre a psicanálise, sobre a psicologia mesmo, ela explica de uma forma bem bacana, assim, para o público leigo. Então, para quem não tá nesse meio da psicologia, também vai ser um livro super acessível. Então, ele vai agradar muitos públicos aí diferentes. Fica aqui minha recomendação, então, para esse livro. Ele saiu pela editora Vestígio e ele é traduzido pela Elisa Nazarian. O próximo eu vou falar um pouquinho também porque tem um vídeo inteirinho aqui pra ele, mas é esta belezinha aqui, que é o Crump, da Maria José Ferrada, traduzido pela Silvia Maximini Félix. Saiu pela editora Moinhos. É um livro belíssimo, que eu já falei aqui no outro vídeo. Essa garotinha que é a narradora, que é muito apaixonante, e ela vai explicar como que ela entende o mundo a partir desse catálogo de produtos da marca Crump, que são os produtos que o pai dela, que é caixeiro viajante, vende em outras cidades. E assim, é uma pérola esse livro aqui. Foi indicação da minha amiga Lua. Muito obrigada, Lua, por ter sido tão insistente para eu ler esse livro, porque valeu muitíssimo a pena e foi, acho que o melhor que eu li esse ano de 2022. Pra agora, nesse momento, se eu tivesse que dizer um só, seria esse. E então, para minha lista de favoritos da vida, recomendo fortemente. Também é outro coringão aí para você dar de presente para as pessoas que gostam de literatura, porque acho que não tem como não gostar desse livro. O próximo é Em Busca de Mim, da Viola Davis. É um livro que eu acompanhei no audiobook narrado pela própria Viola Davis e no e-book em inglês. E assim, é outra autobiografia, outro livro de não ficção, outra história assim, belíssima, sofrida demais, muito forte, cheia de gatilhos, assim como as outras autobiografias que eu trouxe aqui, mas também não tinha como não colocar nessa lista, porque a Viola Davis foi minha companheira aí durante uns meses, porque o livro é grandinho, mas não é nem pela fluidez do texto, mas pelo conteúdo mesmo, é bastante pesado, assim. E aí eu fico imaginando, meu Deus, eu que estou sendo aqui só a leitora, né, dessa história, tá sendo tão complicado de mergulhar nela, assim, sem sofrer tanto, né? Imagino ter vivido tudo isso, assim. Então, é uma história muito, muito bonita, muito triste, marcada por muitas violências, muitos abandonos. Ela vai contar como foi a infância dela, como é a relação dela com a família, a relação tóxica dos pais, como foi sempre muito violenta a relação dos dois e como ela sofreu muito com isso, como ela cuidou das irmãs, como ela se descobriu atriz e ela viu que era isso que ela era boa e que ela queria fazer e viver disso na vida. Todos os obstáculos aí que ela foi encontrando por ser uma mulher pobre e negra nos Estados Unidos, para entrar então nesse universo, né,
do mundo dos artistas, do mundo das artes. E é isso, tem uma coisa que ela fala no livro que me marcou muito, que existem muitos artistas, muitos atores no mundo, mas assim, é uma porcentagem muito mínima daqueles que vão de fato ser bem-sucedidos, que vão ser conhecidos e vão ser reconhecidos pelo trabalho que eles fazem. E a Viola Davis é uma dessas, né? Ela já ganhou vários prêmios, é uma atriz talentosíssima, que eu adoro assistir tudo que ela faz, ela é super engajada, super politizada, enfim, vale super, super, super a pena se você tá nessa pegada também de ler livros de não ficção e autobiografias, recomendadíssimo, vale muito a pena. O próximo também, gente, é livro de autobiografia, que é A Vergonha, da Annie Ernaux. Já mencionei aqui em outros vídeos no canal essa autora, e outro livro também já entrou aqui, mas esse ela vai falar especificamente da relação dela com o pai, mas uma cena que ela viveu que trouxe essa vergonha pra ela, né? Então eu não quero falar muito disso, mas vai falar sobre violência doméstica. Mas não só isso, ela vai mergulhar, assim, quase como uma antropóloga, uma historiadora, uma escafandrista nessa história dela e nesse dia específico e naquele bairro e naquele contexto específico em que ela viveu. E assim, o jeito que ela escreve é inigualável, é maravilhoso. Eu amei muito, muito, muito. E como eu já disse em outros vídeos, agora em 2023 eu pretendo ler muito mais dessa autora que eu amei. O próximo é O que você está enfrentando, da Sigrid Nunes, que é uma autora que já estava aqui na minha lista de favoritos do ano passado, com o livro Amigo, que eu amei muito. Esse também é um livro que é bastante sensível, muito bonito e que vai trazer à tona a nossa vivência como amiga, como uma pessoa próxima de outra num momento delicado da vida, né? Então esse título que você está enfrentando é perfeito pro livro e recomendo muito, muito, muito. O jeito dela escrever é muito fluido, é um livro assim que vai fazer você pensar muito em vários aspectos da vida, sobre o que é mesmo a gente tá aqui, né? Que às vezes parece algo óbvio, mas a gente não tá 100% ligado nisso, a gente esquece que a gente vai morrer, a gente esquece que a gente é de carne e osso e vai vivendo como se não fosse, mas esse livro lembra a gente desses detalhes tão importantes, assim, promove muitas reflexões importantíssimas. Então esse livro tinha que estar também aqui na lista dos favoritos. E por fim, o 13º livro, que na verdade são 4, é As Brumas de Avalon. Eu não podia não colocar também esse livro. Fazendo aqui a lista, eu percebi que tinha ali muitos outros livros também que eu amei, que estão muito ainda comigo na minha memória, mas foi o momento que finalmente eu li esses livros favoritos da minha melhor amiga, Paty. Então, saldei essa dívida que eu tinha com ela, liquidei essa dívida e amei essa experiência, assim, foi muito imersiva, eu fiquei nesse universo ali de Avalon e amei demais, amei, amei, amei. Já tem vídeo sobre isso aqui também no canal, então não vou me alongar muito, mas se você ainda não leu e gosta de fantasia, gosta de ficção histórica, quer ler livros de mulheres super fortes, maravilhosas, como a Morgana, vá sem dúvidas para As Brumas de Avalon, porque embora o tamanho assuste um pouco, é super delicioso e você não quer que acabe. Eu acho que se tivesse mais 10 livros, eu leria os 10. Então, é isso. Esse é o último livro aqui da minha lista de favoritos de 2022. Então é isso, me conta o que você achou dessa lista, me conta o que você leu em 2022 e você gostou. E acompanhe os próximos vídeos aí, porque a gente tá fazendo esse super balanço de leitura de 2022 e os projetos agora para 2023. Muito obrigada e até a próxima!